Sem vergonhice não está no meio das crianças, está no meio dos adultos. Paulo disse que nós deveríamos, quando fossem assuntos sérios, coisas de entendimento, deveríamos ser adultos. E quando fossem assuntos de malícia e sacanagem, deveríamos ser puros como as crianças, que não percebem a malícia. Mas nós invertemos isso. E quando tem malícia e sacanagem, nós somos muito adultos. E quando nós precisamos de entendimento e raciocínio, agimos como infantis. Qualquer semelhança é mera coincidência. O homem não muda, ele só piora. Os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior. O homem é tudo igual, gente, nós somos todos iguais. É o mesmo pecado. Tomás de Aquino diz que todo pecado é vanglória. É isso aí. Desde que nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, é que nós achamos que nós decidimos o que é o bem e o que é o mal. Pecado é esse estado que nós vivemos de vida, achando que eu estou certo e o que eu estou fazendo é certo e você está errado. Isso chama-se pecado. Na hora de decidir entre roubar e não roubar, eu digo, roubar é certo. Na hora de decidir entre trair a esposa ou não trair, eu digo, trair é certo. Na hora de decidir entre dar um murro no outro ou não dar um murro, eu dou um murro e falo, eu tenho razão de fazer isso. Pecado é tomar a decisão pelo mal dizendo que é certo. E sabe quantas vezes nós fazemos isso na vida? A última deve ter sido há 5 minutos atrás, quando você discutiu com alguém na entrada, ou quando você foi estacionar o carro. Porque a nossa vida é pecado, de cima a baixo. E porque talvez você gastou não sei quanto na sua vida para poder ter aquele bem ou aquele item que amanhã vai para o lixo. E quase que impreterivelmente ou invariavelmente nós não separamos o lixo porque nós estamos acabando com o nosso planeta. Isso é um pecado. Não, isso não é pecado. Pecado para evangélico é ser gay, sexo antes do casamento, tatuagem e cerveja. Fora isso, o resto não é pecado. E isso tudo, esses 4 são pecado. Ou gente, para ter problema na vida com esses pecados. Quando eu abro o caixinha de resposta, você não sabe, é que eu não respondo todas. Essa de pode fazer tatuagem, dá para fazer o seguinte, eu queria que Deus fizesse uma tatuagem em você para te apagar, mano. Sabe aquelas canetas que apaga você, tatua tudo, sobe que esse cara da minha frente. Por que Deus fez esse cara com boca? Podia fazer ele sem boca. Gente, se eu fosse falar aqui o que é pecado, nós íamos morrer falando, ia ficar aqui anos falando, porque tudo que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz é pecado. Porque nós vivemos num estado de pecado. E aí nós queremos julgar quem tem pecado e quem não tem pecado. É o roto falando do rasgado. Quem tem pecado e quem não tem pecado.